Oi, gente, eu sou o ArchiCast número 231, meu nome é Adilson, e esse escritório com sede em Fortaleza tem um trabalho coletivo como seu princípio e procuram trazer uma visão que estimula o compromisso com a arquitetura. Buscando um trabalho horizontal, acreditam que as ideias surgem do debate, entendendo a arquitetura como um suporte que se adapta às mudanças de ação do tempo. Aliando a prática de projetos à docência, pesquisa e a promoção de eventos e workshops, o escritório foi vencedor de prêmios como o do IAB do Ceará, menções honrosas como a do Prêmio Arquitetura Instituto Tomiotaki Akzo-Nobel e selecionados para o Building of the Year do ArchDaily nacional e internacional. A gente está aqui com o Bruno Braga, a Bianca Feijão e o Luiz Catone, do escritório Rede Arquitetos. Oi, tudo bom, pessoal? Obrigado pela sua presença aqui para conversar com a gente. Olá, tudo bem? Obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui, Adilson, Rafa. Agradecer aí o convite, né, da Adilson e do Rafa. É muito bom poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Adilson, Rafa. A gente escuta vocês e é um privilégio estar aqui conversando. Foi muito legal, obrigado pela presença aqui de novo. Para conversar com os três, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem, Adilson? Boa noite, boa tarde, bom dia aí, né? Bruno, Luiz, Bianca. Muito obrigado pelo tempo de vocês, para a gente bater um papo aqui e entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica de trabalho, né? Uma coisa que a audiência sempre gosta de saber como são as coisas por detrás das obras, né? A gente já tem uma geração que está muito preocupada em mostrar isso, falar um pouquinho sobre isso. Então a presença de vocês aqui vai ser muito importante. Obrigado. Isso aí. E antes da gente ir pro papo, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza? Tudo bem. Rafa, como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente? Bem, agora que você está nos vendo em vídeo, você pode entrar em contato clicando aqui embaixo nos comentários do YouTube, se você estiver vendo no YouTube, mas também você pode mandar e-mail para contato@archicast.com, pode nos encontrar nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, temos o Twitter, sempre vou chamar de Twitter, temos Facebook e outras redes aí que vocês podem nos achar, dentre elas o canal no Telegram também, né, Adilson? Isso, a gente tem um canal no Telegram, a gente coloca algumas notícias sobre o mundo da arquitetura por lá, a gente fala também quando a gente tiver novidades também para o nosso público. Então, se você quiser acessar, é só procurar por ArchiCast lá no Telegram e se divertir, certo? Certíssimo. Rafa, uma novidade, né, que a gente pode contar, não é novidade, não é nossa necessariamente, mas é da plataforma Spotify, é que lá, não sei se vocês sabem, mas vocês podem comentar nos episódios, né? Vocês podem falar da opinião, a gente pode colocar enquete eventualmente. E agora a gente pode responder aos comentários. É uma coisa que, assim, o que acontecia? As pessoas mandavam perguntas pra gente, a gente não tinha nem como responder, porque a gente não, as pessoas não iam receber essa resposta. Agora o Spotify, além de você poder comentar, a gente pode responder aos comentários que vocês colocam lá pra gente. Então é uma maneira, é mais uma outra maneira que vocês têm de falar com a gente também. Isso aí. Então a gente aproveita para que a gente possa reforçar o pedido aqui que vocês nos avaliem lá no Spotify também. Isso é importante porque nos coloca aí como uma prioridade para aparecer no feed de pessoas que se interessam pelo assunto. Então dá lá essas 5 estrelinhas e comenta no episódio. Isso também é importante para nos ajudar aí a alcançar cada vez mais gente e continuar fazendo esse trabalho para vocês. E além disso, além das curtidas no Spotify, das 5 estrelas que você pode colocar, dá uma curtida lá no nosso vídeo também no YouTube, que isso também ajuda a impulsionar o vídeo para poder outras pessoas verem e o nosso canal crescer. Então, se você está vendo isso no YouTube, dá um joinha lá pra gente, que é super importante. Isso aí. Então, a gente vai finalizando por aqui, deixando vocês com o episódio. Espero que vocês se divirtam e não deixem de curtir a gente, compartilhar, porque isso é muito importante, tá bom? Valeu, galera! Isso aí, até mais! Como de praxe, a gente costuma primeiro, né, antes, além de introduzir vocês, perguntar como é que foi a trajetória de vocês. A gente sabe que vocês tiveram outras configurações, né, até chegar no trio que vocês estão hoje. E aí queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória, como é que foram essas etapas, né? Bom, o escritório a gente começamos como um grupo, assim, eu me formei em 2008 pela UFC, e a gente formou um grupo de estudos, assim que nos formamos, eu e mais 4 colegas. Começamos a participar de concursos,
aliando um pouco essas duas frentes, né? Assim, uma frente mais de prática de projetos e uma frente também de estudos, que a gente sentia que tinha ficado um pouco carente na nossa formação. E com isso, o primeiro concurso que a gente participou foi um concurso promovido pelo IAB Nacional com a Caixa Econômica de Habitação de Interesse Social, e a gente ganhou esse concurso, e aí foi uma forma assim da gente ter vontade de começar a levar a sério isso, né? E aí formamos o escritório, teve como você já falou, né? Tivemos algumas configurações, e eu acho que é interessante perceber um pouco essa configuração atual, porque de alguma forma eu acho que ela hoje se mostra mais uma configuração de várias gerações do que propriamente uma configuração de um grupo, né, assim, da mesma época, da mesma idade. Assim, eu acho que essa transformação foi muito interessante como ela foi acontecendo. E de alguma forma isso dialoga até com a própria ideia do escritório, né? A gente nunca quis colocar os nossos próprios nomes, né? Sempre teve essa ideia de nome rede como algo que pudesse estar muito mais nessas conexões do que propriamente num nome particular, numa autoria particular, assim. Então, eu acho que, assim, da minha parte foi um pouco isso. Desde 2017, quando eu entrei como efetivo, como professor na UFC, também reduzi minha carga no escritório, então, também, isso a gente vai falar um pouco mais depois, né, mas essas outras atividades que a gente vai assumindo ao longo do tempo, essa configuração mais coletiva, de alguma forma, ela permite também, né, que a gente vá tendo outras possibilidades, outras frentes de atuação, como, enfim, o ensino, a pesquisa, como você falou também, inventar eventos, inventar workshops, acho que está um pouco desde a nossa gênese, assim. E isso tem se mantido apesar dessas diferentes configurações. Então, acho muito legal também um pouco pensar na trajetória do escritório como algo que foi muito mutável, mas também foi muito coerente, assim, ao longo do tempo, né? A gente foi conseguindo realmente firmar essa postura e culminou nessa formação atual, assim. Me colocar dentro dessa trajetória, né? Assim, o Bruno falou, né, que assim, eles começaram com esse grupo de amigos, e assim, eu venho de outra faculdade, né? Eu me formei na Universidade de Fortaleza, mas já desde 2012, né, eu comecei a estagiar com eles, né? Então, assim, eu entrei como estagiário, tinha conhecido o Igor, né, um sócio dessa primeira formação, em outro trabalho, a gente ficou amigo e a partir do momento que houve a demanda, né, eles me chamaram e eu comecei a atuar como estagiário e daí fui ficando arquiteto, né, até que em 2016 eu entrei, né, para a sociedade mesmo e daí a gente foi assim desenvolvendo mais, né, essa minha participação. Mas desde o início, né, assim, eu acho que é importante que desde desse princípio já tinha uma abertura, né? E assim, para mesmo como estagiário estar contribuindo, como arquiteto ali contratado, tá participando das discussões, do desenvolvimento, do pensar o escritório, né? E a Bianca que é a mais nova, né? Integrante da trupe aí. Como é que foi conhecer, trabalhar com eles e estar na sociedade hoje, Bianca? Ave Maria, às vezes eu me sinto assim super à vontade porque eu colaboro oficialmente assim, a partir desse ano, mas a gente já vem trabalhando tem uns 7 anos, assim, volta e meia a gente faz alguma coisa. Já fui aluna deles, já fui orientando, assim, já viajamos, já fui para congresso e acho que isso diz muito sobre a nossa relação dentro do escritório, assim, de ser muito horizontal, assim, nas nossas experiências e na nossa troca profissional. Então, parece que faz mais tempo, assim, não parece só esse ano, não. E assim, uma pergunta que eu ia fazer, né? Vocês falaram que vocês têm atividade de docência. Bruno e Luiz, vocês são professores, vocês dão aula me parece, na Universidade do Ceará? Me corrijam se eu estiver errado, porque eu provavelmente vou estar. Eu dou aula na UFC, na Federal, o Luiz dá aula na Unifametro, e a gente também foi convidado desde o ano passado por uma faculdade de Sobral, que é uma cidade próxima daqui, como escritório, né, para também participar da disciplina de projeto lá. Então, hoje, todo mundo, de alguma forma, está envolvido com a atividade de ensino também. E a Bianca está no caminho, né? Você chegou a fazer mestrado, né, Bianca?
Já sei Isso. tudo, né, aqui de vocês. Somos amigos já íntimos. É, pois é. Eu fiz mestrado na UFMG e hoje em dia eu sou pesquisadora lá com a minha orientadora. E vocês acham que essa atividade acadêmica que vocês têm ajudam nesse dia a dia? Não, assim, às vezes eu fico pensando, a gente tem toda uma questão da intelectualidade, discutir projeto, mas tem a coisa do dia a dia também, né? De ser interessante você fazer as trocas, você voltar para rever algumas coisas que você fez na faculdade e trazer isso para o escritório também. Deve ser super interessante isso, né? Eu acho que assim, da própria formação inicial, assim, a gente não começou porque tinha uma série de demandas de projeto, né? A gente começou porque a gente queria formar esse grupo e de alguma forma estudar e fazer arquitetura, assim. Então, a ideia de aliar a prática com a teoria, né, a vivência de escritório com a vivência de pesquisa, de estudos, acho que isso sempre esteve presente, assim, acho que nunca foi uma opção, assim, muito clara que optar por uma coisa em detrimento da outra, né? Na verdade, eu acho que a gente entende muito essas duas frentes como complementares, assim. Acho que a gente tenta, inclusive, assim, participar de evento, por exemplo, escrevendo sobre os projetos, né, que a gente desenvolve. Então, acho que a nossa prática está muito aliada, está muito dentro ali do que a gente faz dentro da academia, das pesquisas, e o que a gente pesquisa também sempre está alimentando as discussões dentro do escritório da prática, né? Sim, e assim, complementando o que o Bruno falou, de fato são muitas trocas que acontecem, né? Então, o que a gente discute em sala de aula, o que a gente vê de projetos, né? Assim, tanto eu como o Bruno, a gente está muito ligado a disciplinas de projeto, né? Então, são disciplinas que passam pela prática, né? Então, assim, diversas vezes a gente traz trabalhos da faculdade para dentro do escritório para discutir, para falar, olha que interessante, olha que sacada genial desse aluno aqui. Assim, esse filtro da sala de aula também ajuda muito na hora de, assim, estamos precisando de alguém para colaborar aqui no projeto. A gente tem as referências, né, da sala de aula, de quem está alinhado com as ideias que a gente está desenvolvendo, né? Então, acho que, assim, acaba que a gente ganha muito em estar na sala de aula, né, assim, vendo o projeto, conhecendo, discutindo sobre arquitetura, que acho que é uma das coisas que a gente acaba mais fazendo dentro do escritório. E acho que, tentando pensar assim do lado prático da coisa, eu acho que é importante dizer assim que acho que é uma conciliação difícil, assim, desafiadora em muitos momentos, e acho que funciona porque a gente se entende e vai cedendo um pelo outro aí para que isso funcione, né? Quando tem uma reunião, quando tem um compromisso, quando os horários batem, e é uma conciliação difícil, mas acho que ao mesmo tempo muito potente, assim. Isso que o Luiz falou de ter esse caminho de ida e volta entre teoria e prática, que o Bruno comentou também. Mas acho que funciona pela nossa compreensão também, assim. Acho que o fato de nós três vivenciarmos isso de alguma maneira faz com que a gente viabilize essa conciliação de acontecer de forma tranquila. E assim, tem também o corre, né, do dia a dia, né? Não dá para ficar parado às vezes, né? A gente já conversou com alguns escritórios, me lembro aqui recentemente com arquitetos associados, eles também têm muito essa dinâmica, né? Todos são professores e tal, e eles falam assim, não, primeiro por uma vocação, segundo por um diálogo e terceiro por uma necessidade mesmo de vida, né? Foi uma modelagem que vocês escolheram para o trabalho, que isso cabe muito bem, né? Então vocês têm essa oportunidade de expandir o diálogo. E um pouco nessa perspectiva, e um pouquinho também do que vocês falaram no início, né? Essa ideia da rede e tal, me chamou muita atenção de vocês lá em 2011 terem organizado aquele fórum de jovens arquitetos, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, porque hoje, assim, a gente tá falando aqui 2024, né? Mas mais de 10 anos atrás não era tão comum aqui, a gente estar falando um pouco sobre essa ideia de coletividade, sobre essa ideia de capitanear pessoas para discutir dentro dentro da produção recente de arquitetura, né? As discussões ficavam muito deslocadas e chamou muita atenção vocês terem feito isso lá em 2011. Conta um pouquinho para a gente o que foi essa experiência do fórum e como que isso ainda reverbera hoje aí no trabalho de vocês. O fórum, ele foi foi uma loucura boa, né? Assim, que a gente
assim, recém-formado, a gente tinha ido para, costumava ir para evento, né, de arquitetura, e lembro que a gente foi para um congresso brasileiro de arquitetos em Recife, que a palestra assim que chamou mais atenção foi uma palestra do Solano Benites. E isso de alguma forma chamou a nossa atenção, assim, essa ideia de uma produção latino-americana, né, assim, uma ode ao tijolo. E para a gente assim era tudo muito novo. E tinha uma coisa também que era assim, pegando aí esses mais de 10 anos atrás, hoje isso tá melhor, mas assim, naquele momento a produção, né, de revistas e tal, é, mostrava muito pouco do que acontecia também assim em outras regiões que não a Sudeste, né? E aí, de alguma forma, o fórum foi uma maneira da gente trazer o debate para cá, né? A gente viu que tinha uma demanda, tinha gente interessada em discutir isso. Então, acho que o fórum ele supriu um pouco essas duas inquietações, assim, uma inquietação por conhecer essa produção que estava surgindo, né, na América Latina, essa ideia de coletivos. É, a gente conversava muito com os escritórios que vinham, inclusive isso, assim, como é que eles aliavam a prática de escritório com o ensino, com esses workshops. Eu lembro muito do Alborg que veio assim, a gente, cara, como é que vocês ganham dinheiro fazendo esses projetos, né? Essa é uma pergunta muito direta mesmo, assim. E por outro lado, essa ideia também de trazer o debate e mudar um pouco esse centro gravitacional que muitas vezes fica muito no eixo sudeste-sudeste, né? E a gente quis também trazer um pouco essa provocação e o fórum, de alguma forma, tentou contribuir para isso, assim. Assim, dos fóruns, né, só complementando, foram 3 edições, né, foi 2011, 13 e 15, né, onde a gente trouxe arquitetos tanto brasileiros como, né, assim, latino-americano, não que a gente não seja, né, latino-americano, mas, assim, de fora do Brasil, e, assim, realmente foram eventos até para a gente impressionantes, né, assim, a segunda edição chegou a ter mais de 700 participantes, né, então, assim, foram realmente eventos grandes, e do qual, da primeira edição, foi feito um livro, né, que tem alguns textos que discutem essa relação da arquitetura na América Latina e tem também as contribuições de cada escritório que veio, né? E daí só continuando essa questão do debate da América Latina, na pandemia, né, a gente ali 2020 meio que esse futuro incerto, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Foi aquele boom de lives, todo mundo fazendo live, todo mundo explorando esse espaço da internet, e a gente falou, por que não também, né? Vamos fazer alguma coisa. E a partir dos fóruns, né, a gente escolheu alguns arquitetos, algumas pessoas para retomar esse diálogo latino-americano, né? Então a gente fez uma série de lives, voltando a conversar com alguns escritórios, alguns arquitetos que participaram do fórum, né, que estiveram no fórum. Então, assim, foi interessante também, inclusive, né, acho que dá para acessar no YouTube do escritório, tem essas lives gravadas, né, e foi interessante que a gente pôde revisitar alguns assuntos, reencontrar algumas pessoas, né, então foi interessante revisitar esse tema. E é interessante também que a gente sempre discute aqui e no Arquicast a gente tenta trazer. Às vezes não é possível, né? A gente fica muito concentrado, às vezes, numa discussão que fica no Sudeste, né? A gente já conversou com uns arquitetos aqui que realmente assim é uma demanda muito às vezes específica, discussões às vezes muito específicas que às vezes ficam muito concentradas aqui no Sudeste. E se a gente né, o Brasil é gigantesco, né? Se a gente for para outras regiões, as discussões também são importantíssimas, né? Até para lidar com outras populações, outras questões que são da localidade, mas fazem parte da arquitetura brasileira. E até uma coisa que eu vi numa entrevista que vocês deram para o ArcDaily, é que vocês se inspiram muito no escritório do Alejandro Aravena, né, do Elemental. E aí a gente talvez não veja tanto assim aqui no Sudeste outros escritórios inspirados em arquitetos da América Latina. É claro que assim a produção é muito diversa,
mas a gente vê uma concentração muito maior assim, de escritórios inspirando-se em outros escritórios, principalmente de São Paulo. Mas é interessante a gente ver, por outro aspecto, a própria América Latina dando outras soluções, vendo uma realidade muito específica nossa. E aí queria saber se essa inspiração de vocês vem por conta disso também, né, de uma construção também, de uma construção, de uma discussão que pode ser própria de vocês, sem deixar de ser brasileira, né? Não, é curioso essa história do Elemental, assim, porque quando a gente viu essa matéria no Arquideira, assim, foi um susto, né? A gente não sabia que ia sair esse perfil lá. E foi super incrível, assim, quando a gente viu. Mas eu não sei exatamente onde foi que a gente falou essa referência específica do Aravena, assim. Claro que ele, assim, no contexto, né, de ascensão de arquitetos e arquitetas latino-americanos, ele tem um destaque inegável, né? Mas eu acho que mais do que especificamente ele ou o escritório, né, o Elemental, é, que de fato a gente estudou nesse começo do escritório, né, quando ainda era um grupo de estudos, principalmente por estar colocando no debate mundial uma discussão sobre a habitação social na América Latina, né, acho que isso foi realmente uma contribuição incrível, mas ao mesmo tempo estava também acontecendo a discussão sobre as bibliotecas parque da Colômbia, né, assim, então tudo isso acho que era um contexto que chamava muito nossa atenção, assim. E essa aproximação e essa proximidade mesmo dos mesmos problemas, né, das mesmas e ver que era possível dar respostas com grande qualidade a problemas como os problemas que a gente encontrava. E eu acho que esse contexto latino-americano assim ainda é muito presente na nossa prática, na nossa pesquisa, assim, porque de fato a gente está sempre parece que a gente está sempre prestes a fazer um novo fórum, assim, porque a gente continua sempre pesquisando novas práticas, né, e se manda e fica dando uma pesquisada. E aí eu acho que a gente estava até conversando antes, assim, tem talvez 3 fontes de referência, assim, que talvez a gente tente mesclar um pouco no escritório, né, que é essa produção latino-americana, né, que inclusive hoje já é assim, um tema de estudo para a gente, também de entender isso num contexto maior. Uma referência muito grande também de uma produção portuguesa, acho que é um lugar, a arquitetura produzida em Portugal, ela traz uma síntese, uma potência que nos parece muito própria também aqui para o contexto nosso, Ceará, o uso da luz, atingir uma qualidade espacial com poucos recursos, isso acho uma coisa assim que nos parece muito própria, e uma arquitetura moderna também produzida aqui no Ceará, né? A gente tem grandes referências. Meu pai foi um dos pioneiros modernos daqui, Neudson Braga. Outra arquiteta também que a gente gosta muito, que é a Anícia, também teve uma produção incrível aqui. Então, acho que essas 3 frentes assim acabam moldando um pouco o mix aí que a gente tenta beber dessas fontes. E eu acho que assim que essas fontes elas vão para além da produção arquitetônica, né? Então assim fazem parte também de algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Então assim os próprios mestrados, onde eu e o Bruno a gente focou na produção cearense, né? Assim cada um desenvolvendo seus temas, né? O Bruno mais um aspecto de flexibilidades, eu estudando os concursos de projeto, mas voltado para uma arquitetura cearense, né? As práticas de pesquisa e escrita de artigos, né? A gente já escreveu uns 2 artigos sobre a relação da nossa obra com, né, assim, de obras específicas nossas com a arquitetura portuguesa, né? Então a gente vai buscando também que essas referências não sejam apenas referências visuais, né? Assim, arquiteto. Não, a gente vai tentando entender como, de fato, essas referências vão se adentrando na forma como a gente produz, na forma como a gente representa, na forma como a gente pesquisa materiais, né, desenvolve outros trabalhos, né? Então, acho que acaba que são referências não só projetuais, mas de uma forma mais ampla mesmo. Eu estou passando aqui rapidamente pelo site de vocês. O site de vocês tem não só mostra
os fóruns que vocês realizaram, mas os artigos que vocês estão escrevendo aqui. E essas referências, cara, e assim, uma coisa que eu, como professor, sinto muita falta, assim, é de um material que mostre a produção de outros arquitetos. A gente fica muito concentrado, Lúcio Costa Niemeyer e a galera aqui principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, e às vezes a gente tem muito poucas referências de quem produzia em outras partes do país, até para a gente comparar, para saber se a escola carioca foi realmente tão influente assim, né? E para saber o que outros estavam fazendo. E é muito importante isso para a gente não para a gente entender o próprio Brasil e para a própria arquitetura que a gente está produzindo hoje, né? E ver que vocês estão se espelhando não só, é claro, assim, o Sudeste tem uma notoriedade internacional e também tem uma influência importante, não só por conta das questões econômicas, mas a gente às vezes fica muito distante do que é produzido em outros lugares, esse intercâmbio, mostrar quem estava produzindo, não só quem está produzindo, mas quem estava produzindo, isso é fundamental para a gente ter escopo, né? Para a gente ter diversidade também, né? Isso quando os Leans, né, começaram a ter as obras construídas, era uma coisa que a gente sempre falava, assim, né, com eles, cara, vocês têm que divulgar isso e tal, porque a gente via que tinha um potencial, assim, de ganhar uma repercussão e ampliar muito, de forma muito significativa o debate, né, assim. Então, acho que hoje eles, assim, têm um protagonismo não só no Brasil, né, mas assim, tem uma repercussão internacional e tal. Então, acho que é legal também ver um pouco dessa ampliação um pouco da noção de Brasil, né? Assim, inclusive abraçando as diversidades e as contradições que estão implícitas em qualquer contexto, né? Em qualquer tentativa de organizar o pensamento em torno de uma caracterização, né? Esse modus operandi que vocês falaram, né, assim, de um projeto, eu percebi que quando o projeto ele finaliza, ele ainda reverbera aí dentro, quando vocês, né, pensam em escrever sobre esse projeto, divulgar, e eu entendo que há um processo de maturação ainda do projeto, mesmo depois dele finalizado, vamos dizer assim, pelo que eu percebi um pouco aqui da fala de vocês. E isso tudo a gente está pensando assim, né, num momento pós-projeto, nessa ideia de construção de uma identidade, de uma certa... Não sei se a palavra correta seria de uma espécie de regionalidade, mas da criação mesmo de matizes ali, de uma produção específica da localidade de vocês, de uma época, de uma geração de vocês. Agora, como é que isso acontece na fase anterior? Como é que isso tudo alimenta o processo criativo de vocês? Como que acontece esse processo criativo? Vocês dividem os projetos por demandas, por coordenadores, vocês sentam e discutem todos juntos, ou o projeto passa por uma reflexão que é talvez uma revisão de algum outro projeto, ou de uma experiência de diálogo com outras pessoas, né? Puxando aí um pouquinho a experiência dos fóruns, né? Como é que se dá esse processo criativo? Criativo, para mim, não é a melhor palavra, mas esse processo inicial de discussão de um tema, de uma resposta que vocês têm que dar para uma demanda. Como é que é o processo aí de vocês? Acho que eu tenho tido uma percepção de que cada projeto tem um caminho, tem tido assim, um caminho único. Eu acho que isso, de certa forma, é importante porque permite que a gente dê atenção e aloque assim, recursos particulares para cada caso. Pelo menos essa tem sido a minha experiência. E eu acho que os momentos de reflexão e de troca se dão de forma muito, muito casual, assim. Acho que não tem grandes momentos de reunião em que a gente faz essa reflexão, mas eu acho que ela é muito bem distribuída ao longo do dia e isso eu acho muito incrível, porque, sei lá, se o Bruno tá lá no escritório, aí passa e vê e a gente começa a desenhar e sai um desenho por cima do outro, a gente tem uma porta de vidro e uma parede de quadro branco que tal hora começa a sobrepor uma coisa na outra. E isso é rotineiro, assim, e acho que isso tem me feito perceber que a reflexão ela não precisa ter grandes esforços, assim, ela pode ocasionalmente acontecer ali no meio da rotina, e eu acho que isso é muito sensível, assim, é muito perceptível na nossa vivência. Tanto você tem o Bruno, mas também o Luiz, assim, que passa, olha, ei, peraí, não sei o quê, e aí a gente troca muito.
acho que no final das contas, assim, os projetos eventualmente passam pelas mãos de todo mundo, não necessariamente na documentação e nos programas, mas nas discussões. A gente discute muito e acho que, em certa medida, todo mundo sabe assim, o que está acontecendo, o que eu acho que é interessante, porque acaba que algo de um projeto serve para outro, assim, acho que essas trocas são muito frequentes também. Eu acho que, assim, ao longo de todos esse histórico de formações e momentos, né, assim, tiveram momentos em que realmente tinham, vamos dizer, pontos mais formais de vamos sentar aqui, vamos discutir, vamos elaborar uma ideia, e funcionavam muito bem, né? Eu acho que funcionava muito bem, mas era um momento onde todos estavam muito síncronos no escritório, né? Assim, a partir do momento que foram entrando as docências, né? O Bruno, é, a partir de 2017, de forma mais efetiva, na UFC, eu a partir de 2019. Então, assim, a gente começa a, às vezes, não estar no escritório. Então, a gente foi entendendo que esses momentos não precisavam ser, assim, marcos, né, muito bem definidos. E aí, é como a Bianca falou, né, assim, a gente vai discutindo, a gente tem, no grupo de WhatsApp também discute, ficou assim, né, assim, olha, a ideia que a gente falou, é, que discutimos hoje ficou desse jeito, né? Então daí, não, interessante. Daí rola uma discussão lá, isso já fomenta alterações, né? Então assim, a gente procura sempre estar dialogando. E eu acho que além dessa busca de diálogo, né, assim, a gente tem retomado muito do desenho à mão. Então a gente tem discutido muito à mão, olhando para a tela do computador, mexendo nas modelagens do computador, né? Mas resolvendo na mão muitas coisas, né? E validando no computador, né? Eu acho que também a gente não precisa resolver tudo no computador, mas eu acho que esses processos de troca, de conversa, às vezes é tomando um café e discutindo o projeto e resolvendo, né? Então eu acho que parte muito para esse caminho de que todo mundo está participando ao mesmo tempo, né? Mas acaba que algumas pessoas vão ficando mais responsáveis por desenvolver braçalmente mesmo, né? Enquanto outros estão cuidando de outros assuntos. Mas, conceitualmente, a gente vai trabalhando de forma conjunta. A gente já testou vários formatos, né? E acho que hoje esse formato, talvez até um pouco mais flexível, assim, acho que ele hoje é o que tem funcionado melhor. Mas é uma discussão constante. Eu achei muito legal isso que o Rafa falou, assim, no sentido de que os projetos, a gente tem muito interesse nisso, em que o projeto continue rolando mesmo depois que ele acabou, né? Que a gente investigue ou que a gente visite e veja as apropriações. Isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer, assim, ver como é que os usos estão mudando, né, os projetos. Isso é uma coisa que nem sempre a gente gosta do resultado, mas a ideia em si é uma coisa que sempre interessa a gente. Bom, a gente queria começar a conversar sobre alguns projetos que vocês fizeram. A gente escolheu alguns aqui, mas se a gente achar necessário, a gente vai para outros também. Primeiro, eu queria falar da fábrica Biotrends, que é eu imagino que você fazer uma fábrica deva ter umas demandas muito específicas, né, como técnicas específicas, é um programa mais específico também. Como é que foi fazer esse projeto? Eu acho que foi um projeto muito interessante, né, da gente fazer, né? Assim, a fábrica, ela é uma fábrica de suplementos alimentares para peixes e camarão, né? Tá, quase um whey protein para marinho, né? Mas assim, foi muito interessante porque algumas demandas, né, vieram dos próprios clientes, né? Eles já tinham adquirido esse terreno, né? Na época que eles entraram em contato com a gente, era uma empresa que estava incubada dentro da Universidade Federal do Ceará, né? E eles estavam nesse processo de crescimento e necessidade de ter uma sede física, né? Então, eles já tinham um terreno, né? E algumas premissas foram manter as grandes árvores existentes, né? E trabalhar com o tijolo ecológico, né? Assim, foi uma demanda que eles trouxeram. A gente ainda não tinha a experiência de trabalhar com esse material, né? Então a gente precisou investigar, conversar com fornecedores, né?
Mas, de certa forma, assim, esse desafio, né, da fábrica, eu acho que foi muito suprido pela própria conversa com eles, né? Então, assim, tinham algumas áreas, mas não eram tantas áreas que precisavam de tratamentos específicos. Tinha umas áreas de produção, né, e que aí a gente precisou trabalhar com revestimentos específicos, pinturas, ventilações, iluminações próprias, né? E é uma área mais restrita, de fato, tanto é que a gente não tem imagens, né? Porque é uma área de produção. Mas daí também nos laboratórios a gente teve, né, que colocar, assim, atender todas as necessidades deles, né? Mas as outras áreas, né, a gente entendeu que a gente poderia qualificar essas áreas com bastante iluminação natural, ventilação natural nas áreas de circulação e de estar, né? Então, essa própria conformação das árvores existentes direcionou para que tivesse um pátio central. Esse pátio, ele assim, junto da área de refeição deles, as circulações passam por esse pátio. Então, a gente foi entendendo que, tudo bem, é uma fábrica, precisa ter áreas fechadas com especificações técnicas, então a gente coloca isso dentro desses ambientes. Mas as outras áreas a gente pode deixar mais abertas, com mais circulação, né? Eu acho que foi um desafio que a gente se propôs de criar uma fábrica que não tivesse essa cara de fábrica, que não fosse aquela estrutura metálica, em pórticos, repetido, né? Então, a gente foi construindo uma estrutura de concreto armado, né, que tem uma possibilidade de ampliação, e foi meio que tipo fazendo um jogo de vedações com o tijolo de solo cimento. Assim, então a gente foi conseguindo construir é, essa, esse resultado, né? Não, que é legal, assim, esteticamente é muito interessante você trabalhar com esses tijolos, né? Até em alguns momentos vocês utilizaram o tijolo em pé, entre aspas, né? Para fazer esses acabamentos aqui vazados, né? Que Sim, fica muito sim. interessante. Eu acho que isso assim, também foi um ponto de utilizar o máximo que o material tinha para nos oferecer, né? Então, como a gente poderia, com o mesmo material, criar assim, vedações opacas e vedações translúcidas, né? A mesma coisa no muro também. Então, como a gente, só a partir do desenho do tijolo, conseguir criar um elemento mais com uma sustentação robusta para esse muro que faz a interface entre a rua e o ambiente da fábrica, como também criar essas permeabilidades, né? Ora é mais opaco o muro, ora é mais permeável. Então, foi assim, uma experiência de explorar o próprio material. A questão do conforto ambiental, eu imagino que seja uma questão muito crucial para quem está aí quase. Para quem está numa região muito quente, né? Imagino que seja uma questão que vocês explorem muito, né? Ou até o pessoal do Unis Arquitetos também, assim, tem esse cuidado, né? Eu acho que isso é super importante, vocês observarem nesse tipo de projetos, né? Sim, sim. E aí é interessante, até pegando esse gancho dos Leans, né, que acaba que a gente está inserido, por mais que esteja no Ceará e de fato seja quente, né, a gente tem uma diferença do ponto de umidade, né? Então, Fortaleza, região metropolitana, acaba que tem uma caracterização de um clima quente e úmido, né, que daí já aponta para necessidades de específicas. Os Leans já estão numa realidade mais quente e seco, né, que daí acaba que aponta para algumas direções diferentes, né? Então, assim, nesse caso do da Biotrends, né, a gente tem uma situação onde é interessante que você tenha bastante troca de calor entre o espaço interno e externo, né? Porque assim, acaba que vai ficando quente, mas o vento, né, ele retira muito calor, né? Então, esse movimento de retirar calor através da ventilação funciona muito bem, né? Então, meio que as áreas comuns, que é onde a gente poderia trabalhar sem o uso de ar-condicionado, né? A gente procurou criar meio que uma permeabilidade máxima, né? Então, assim, você tem esse volume mais alto que concentra no centro as circulações, tanto vertical como horizontal,
essas circulações são todas permeadas por, vamos dizer, esse elemento vazado, né, do tijolo deitado, que se relaciona diretamente com o pátio, que se relaciona com a área de refeição aberta, né? Então você consegue criar um fluxo de ventilação que atravessa o edifício e aí, né, contribui muito na questão do conforto. Legal, o que me chamou a atenção desse projeto é o detalhamento dele, assim, né? Os desafios que vocês tiveram ali, dá pra ver, né? A tabica do gesso, encontrando com o tijolo. Aí não tem rodapé, né? Então, assim, o acabamento tem que ser bem feito ali do piso e tal. Eu vi a cerâmica também do banheiro, né? Então, você olha assim, ele tem uma visão uniforme, entre aspas, simples, mas acho que vocês tiveram muitos desafios aí para fazer o detalhamento disso, né? Dá pra ver que foi. E a obra muito bem executada também, pelas fotos, mostra. Sim, sim, assim, eu acho que foi um grande desafio, principalmente, né, assim, a partir do momento que a gente trabalhava com tijolo como um módulo mínimo, né? Então, assim, teve que ser todo adaptado, a estrutura teve que ser adaptada numa modulação que correspondesse ao tijolo, né? Por mais que o tijolo não tem praticamente o uso de argamassa, né? Você tem uma espécie de cimento cola para trabalhar com ele, mas ele vai gerando ali pequenos afastamentos, né? Isso, quando você sobe uma parede, né, de fiada em fiada, isso vai crescendo, né? Então a gente precisou ir considerando esses pontos para diminuir, né, assim, os pontos de choque, né, entre a diversidade de materiais. Não, e até acho interessante assim, essa sobriedade, né? As cores claras, né? Para um ambiente que é para um lugar que é uma fábrica, assim, eu acho que dá. Não fica aquela coisa muito pesada, né? Que a gente costuma falar fábrica, né? A gente tem uma ideia de alguma coisa muito maçuda, né? Mas aqui eu acho que é muito interessante, né? Que apesar dos blocos serem ortogonais, você tem uma leveza por conta da sutileza do aberto do tijolo, do cinza do concreto. Bem bonito e assim, e nada muito exuberante, mas super, como é que fala? Super coerente assim com o que vocês precisaram fazer. Não, só porque eu acho legal essa ideia de não partir de uma imagem pré-concebida de um tipo específico de programa, né? Porque justamente eu acho que uma das coisas que a gente tem muito nas discussões de projeto é como é que esse projeto vai durar ao longo do tempo. E uma das coisas que mais muda é o programa, né? Então, assim, se um dia essa fábrica sair daí, que ela possa funcionar como outra coisa também, né? Então, acho que a gente busca uma qualidade aí um pouco para além do programa. Acho que isso, talvez esse seja um bom exemplo disso, né? Assim, não vincular diretamente uma solução àquele momento programático específico. Bem bacana. Agora tem, além desse projeto, né, da fábrica, tem uma casa que ficou bastante publicada de vocês, que é a Casa das Vidocas. E essa casa, né, que aparentemente, se você... Talvez eu brinco com um amigo meu, que ele fala que quando a construção é só... Não tem um acabamento, né, de reboço em boco, né, ele fala, não, tá faltando coisa e tal. Mas é uma brincadeira que a gente faz com os leigos e que quando a gente olha para a casa de vocês, ela é super coerente, assim, interna e externamente. Eu acho que o grande barato da Casa das Vidocas é ela parecer ser do avesso, mas na verdade ela não é, né? Ela parte da premissa até do que os clientes pediram para vocês, né? Conta um pouco da história dessa casa e como é que foi a relação com os clientes, de pedir uma casa que aparentemente uma pessoa talvez leiga ou que não... ou um pouco mais, né? Menos atenta, né, à arquitetura contemporânea, talvez peça uma casa mais parecida com de condomínio, mas uma casa mais comum, vamos dizer assim. Essa casa também, assim, os clientes, né, no casal, eles já chegaram com essa ideia de que a casa fosse toda feita com um bloco de concreto, né, e aí, inclusive trouxeram referências da Rituma, assim, então super legal pra gente, assim, já começar sem ter que convencer os clientes a terem Pois boas é, referências, né, assim. pois Na é. verdade, com um desafio, né, porque, assim, a Rituma é uma super referência pra gente, então um desafio, assim, a gente partir deles como ponto de referência. Mas aí foi muito interessante isso, assim, também essa ideia de construir uma casa a partir do bloco
e os desafios que vinham disso, porque essa casa ela está inclusive numa área bem próximo da praia, assim, né? Tá no próximo, tá, numa das fotos aéreas dá para ver o mar, assim. Então ela é uma espécie de uma casa de praia, apesar de ser a casa que os clientes de fato moram, né? Não seja uma casa de veraneio, mas ela está num condomínio que para algumas pessoas é casa de veraneio, assim, casa de praia. E eu acho que ela subverte um pouco também a imagem de casa de praia no litoral cearense, né? Assim, e para a gente foi um desafio imaginar essa casa a partir desse módulo base, né? Porque a gente tinha que não só resolver as questões específicas dos clientes, mas também acertar muito nessas soluções a partir do bloco de concreto. E aí uma coisa também que foi interessante foi tentar fazer com que essa casa, isso é uma investigação também que a gente, em outros projetos, tenta explorar, né, que essa aparência mais fechada, mais austera, externa, né, ela surpreenda quando você entra nos espaços mais internos, né? Então é uma casa que, por mais que seja de bloco de concreto, tem esse peso externo, as imagens internas, você sempre está vendo um jardim, né, os jardins de alguma forma entram na casa, tem pontos da casa que você consegue ver de uma ponta a outra, né? Porque as esquadrias se cruzam. Então, acho que esse desafio foi um pouco como aliar esse peso do bloco de concreto e as especificidades construtivas dele, também com essa leveza e a qualidade espacial do lugar, né? E, inclusive com o terraço, né? Que tem uma vista também super bonita. E uma outra coisa também que é um pouco essa discussão do subversão de alguns elementos pré-concebidos, é a ideia também de que o beiral ele não precisa ser para fora, né, mas ele pode ser para dentro, que é o que acontece nesse caso, né, a gente recuou as esquadrias para que a sombra aconteça porque elas estão recuadas em relação ao perímetro construído, já que a gente tinha uns limites aí de recuo, enfim, e pelo próprio caráter do bloco de concreto, né, que acabava apontando para esse tipo de solução mais pesado dos volumes puros. E assim, a forma também ela repercute um pouco a própria ideia de ir amarrando o prédio, né? Então, a planta com reentrâncias, com esses movimentos que de alguma forma vão qualificando os espaços, mas também vão solucionando as especificidades do material e da solução construtiva. E assim, a mão de obra nesse caso, né, a gente tem que ficar muito atento, né, à construção, à colocação do bloco, que tem que ser certinha, tem que ter um pouco mais de cuidado, né, já que o próprio bloco vai ser o acabamento, né, imagino que vocês tenham tido esse cuidado também, né. Foi um desafio, depois de fazer a fábrica, né, de tijolo e essa casa com bloco de concreto, assim, deu vontade de uma casa rebocada, para dar uma certa tranquilizada. Mas, assim, a gente teve alguns problemas ao longo da obra, assim, mas eu acho que esses desafios materiais também, né, que surgiram em alguns projetos, a gente, como a gente estava falando antes, né, a gente tenta reverberar também para aprendizados posteriores, né. Inclusive, alguns ajustes que a gente está pensando junto com o cliente hoje em dia, assim, de continuar pensando nos projetos ao longo do tempo, né? E necessidades que vão surgindo, pequenas modificações. Eu acho que, por um lado, tem esse desafio, né, de buscar uma qualidade maior da construção, mas também de entender um pouco esse processo como aprendizado, né? Claro, não pode, com isso, assim, né, errar sem medo, né? Assim, acho que é diferente de projeto, às vezes, acadêmico, né? Que a gente, esse é o espaço de errar e tal. A casa dos outros não é bem isso, né? Mas eu acho que tem uma investigação material aí que é muito legal, assim, de acompanhar, de aprender, né? Eu fiquei curioso no início, era sobre essa demanda, né, pelos blocos, se era uma questão econômica ou se era uma questão de feição, né? Então vocês falaram que eles, né, levaram as referências, era uma questão de feição mesmo, né? Isso é curioso. Uma coisa que eu vi aqui é o uso de vigas metálicas, né? Que vocês tiveram que lançar. Não deu para fazer tudo só no concreto, né? Igual precisou dessa, até para que vocês conseguissem essa espacialidade toda aí, né? E que no final elas desaparecem, né? Só mesmo a gente vai olhando os cantinhos que a gente fala, tá aqui, tem 2 vigas metálicas aqui e tal.
Não, teve alguns pontos que nessa ideia de dar uma maior amplitude para o espaço, né, e trazer uma leveza um pouco maior de aberturas, acabou surgindo essa necessidade dos complementos das vigas. Mas acho que não foi assim, tanto não foi um problema para a gente, acho que não era também uma pureza assim da gente não querer essa viga, assim, mas eu acho que ela surgiu até relativamente no começo do processo, assim. Acho que não foi uma coisa também tão posterior na obra, assim. Acho que deu para inserir na própria lógica da casa, né? Acho que mais do que usar só concreto, na verdade, eu acho que era usar corretamente e de alguma forma expor esses materiais, né, que estavam sendo usados. Eu acho que isso, inclusive, pode ajudar a entender os sistemas construtivos diferentes e tudo. Eu ia só comentar que eu acho que foi muito oportuno, assim, ter ido em sequência Biotrends e a Casa das Vidocas, porque eu acho que elas trazem uma discussão que é muito presente, assim, no nosso dia a dia, que é essa ideia de fazer muito com pouco, assim. Fazer muito com pouco é um sonho, né? Assim, é o horizonte ideal e tudo, mas acho que um pouco essa nossa busca de conseguir qualidades espaciais variadas, mas com poucos materiais, assim, sem se exceder nesses acabamentos diferentes e tudo. Acho que são dois bons exemplos, assim, de que um único material pode possibilitar essas diferentes aberturas, tipos de aberturas, possibilidades na casa e, enfim, nas edificações de forma geral, né? Aí uma pergunta mais pragmática. Economicamente, ela chegou a ficar mais barata? Vocês chegaram a fazer esse cálculo aí? Eu lembro que na época da Biotrends, a gente chegou a fazer um cálculo assim de se seria mais barato fazer só o bloco, né, do tijolo ecológico, porque não teria acabamento e tal. Mas como o bloco em si era mais caro, acabava ficando um pouco equivalente. Eu acho que, assim, é difícil a gente isolar um material, assim, especificamente, né? Eu acho que o que a gente tenta é que as soluções em conjunto, assim, o todo, né, de alguma forma ela aponte para uma economia de evitar os excessos, né? Eu acho que a gente, dentro do que é possível gastar, a gente tenta gastar naquilo que a gente entende que vai ser o mais duradouro, que vai ser o que vai reverberar melhor para o espaço. Eu acho que isso é o que talvez a gente tente mais, assim. Eu acho mais difícil falar assim que uma solução acaba sendo mais barata. Eu acho que o que a gente tenta é que, frente a uma solução adotada, a gente consiga que o todo repercuta numa economia enquanto postura, né? Mais do que uma economia específica de um material ou outro, assim. A gente acaba vendo, né, que apesar dos projetos, né, sentirem necessidade de conseguirem economizar, por exemplo, no acabamento, né, você tem um pouco mais de trabalho na construção em si, para deixar os blocos mais assentados, então demora um pouco mais. Então acaba que essa escolha pode não ser necessariamente econômica, mas de qualquer maneira, o que a Bianca falou, acho que trabalhar com menos é interessante nesse sentido de exercitar também, de treinar os olhos até para o cliente observar e para exercitar um pouco do diálogo também, do que vocês querem passar, né? Isso também é super interessante. Olhando, né, o trabalho de vocês, o portfólio, há uma distinção tipológica. A gente pegou dois projetos que são, assim, entre aspas, similares do ponto de vista da modulação, né, de como que isso conduziu o processo de criação, mas o portfólio de vocês é muito diverso de soluções, né? A gente aqui já conversou com alguns escritórios que a gente olha os projetos, são todos a mesma feição, o mesmo jeito. Isso não é uma crítica, não, é mesmo a forma como, né, alguns arquitetos trabalham, ou algumas empresas trabalham, né? E o de vocês têm um portfólio muito diverso, assim, de relações tipológicas, de programa e tal. Só uma curiosidade aí entre projetos, né? Isso essa diversidade vem pela diversidade de clientes que vocês têm, assim, que vem de diversas fontes, diversos lugares, ou é uma coisa mesmo que vocês se preocupam em ter mesmo projetos diferentes uns dos outros, assim? Porque recentemente conversando com uma empresa, né, vamos dizer assim, eles se veem mais como uma empresa de projetos, eles atendem a uma demanda específica de incorporação e eles vão replicando as soluções, né? Até numa ideia de recorrência e aperfeiçoamento, né, para usar as palavras do Lelé. O trabalho de vocês não, é um trabalho muito distinto. Agora, essa distinção, ela vem por uma intenção mesmo de vocês ou é um acaso da diversidade dos clientes que vocês têm? Bem,
assim, o que eu vejo é que são, eu acho que os dois pontos, né? Eu acho que é uma diversidade natural, né? Assim, meio que essa trajetória, até parte da trajetória do escritório, em termos de quais projetos, eu acho que foi muito circunstancial, né? Assim, claro, a gente se interessa por projetos de casas, projetos de pequena escala, mas também projetos educacionais, projetos institucionais. Assim, eu acho que tem essa vontade de estar trabalhando, né? Assim, eu acho que a gente não se vê nichando, né? Assim, não, vamos trabalhar só com esse tipo de projeto. Não, assim, a gente gosta de fazer projetos, né? E meio que a circunstância vai trazendo, né? Assim, por exemplo, os primeiros projetos, assim, de maior porte que a gente trabalhou foram dois campos da UFC que vieram a partir de outros escritórios que chamaram a gente para participar junto, e isso meio que direcionou as pessoas a conhecerem o nosso trabalho através desses campos da UFC, né? Então, assim, meio que os trabalhos foram direcionando, né? Cada trabalho foi direcionando a chegada de outros, né? Mas nos interessa bastante essa diversidade e assim, o que eu vejo que é interessante é que a gente procura trabalhar com a mesma seriedade e compromisso cada projeto, independente da escala, né? Então, assim, já teve momentos que a gente estava ali olhando para projetos, se não, eles não aconteceram ao mesmo tempo, mas na hora que a gente foi divulgar, a gente divulgou próximos, mas assim, era projeto com 14 mil metros projetados de escola enquanto a gente estava também divulgando um centro de visitantes de 33 metros quadrados. E assim, os dois projetos super instigam a gente, né? E aí, até pegando uma coisa que o Rafa tinha comentado, né? Assim, né? Assim, alguns escritórios focam em uma tipologia e um modelo lá e vão aperfeiçoando. No fim, a gente também vai aperfeiçoando, né? Então, assim, uma solução que estava na Biotrends, ela já foi aplicada na Casa das Vidocas, um detalhe de guarda-corpo, ele evoluiu de um projeto para o outro, e aí quando vai para outro... Então, assim, acaba que as soluções arquitetônicas, elas vão permeando as tipologias e escalas e vão construindo repertório, é, evolução de ideias, né? Então, acaba que a gente vai se instigando e se testando, independente da escala, né? E talvez isso torne a construção um pouco mais divertida, né? Assim, a gente não está só em um assunto, a gente está permeando vários assuntos. É interessante, né, como essa mudança de escala também, né, imagino que tragam novos desafios. E, e agora eu fiquei curioso, assim, vocês projetaram são as expansões do campus aí da UFC? Na verdade, naquele momento de expansão, né, das universidades federais, a UFC teve uma grande ampliação para as cidades dos interiores daqui, né? E a gente estava recém-formado, ainda não tinha nem consolidado o escritório formalmente, né? Mas já tinha esse grupo, né, que eu falei no começo. E alguns dos escritórios que a gente tinha trabalhado pegaram, né, esses projetos, licitações, enfim. E, e era uma época que tinha muito trabalho, então a gente acabava desenvolvendo projetos para esses escritórios e alguns deles foram esses, né? E o que a gente pedia, assim, mais do que salário, né? O que a gente pedia era para poder realmente participar dos projetos. Isso era uma coisa que a gente queria muito e que a gente pudesse colocar posteriormente como tendo efetivamente participado. Então foi uma oportunidade assim que a gente viu de e isso assim foi inclusive interessante porque a gente começou com projetos grandes, né? A gente foi ter casa construída recente assim. E ao mesmo tempo projetos grandes e fora da nossa cidade, né? Então foi um caminho um pouco diferente assim. Mas eu acho que foi um pouco isso, assim, o começo a gente foi desenvolvendo projetos para escritórios que a gente tinha trabalhado e nessas oportunidades de projetos de maior porte que a gente desenvolvia, a gente pedia para participar mais, assim, mesmo que isso implicasse ter mais trabalho, né, mas que a gente pudesse ter uma participação mais efetiva e que isso pudesse entrar para o nosso portfólio, para
das nossas experiências mesmo de projeto. E foi um super aprendizado, né? Assim. Eu queria puxar agora para falar da Escola Educar 2, que ela tem uma... Só uma curiosidade, eu fui conhecer ela por conta dos alunos apresentarem um seminário sobre vocês, então eu acabei conhecendo o projeto assim. Legal. E interessante porque você tinha 2 pré-existências nesse terreno, né? E aí vocês tiveram que trabalhar em cima dessas pré-existências. Eu acho que é super interessante, vocês têm um diagrama aqui bem bacana para mostrar isso que os meninos mostraram, que é esse aqui, né? Que é um terreno bem de comprido, como a gente fala. E aí você tem esse... Agora vocês me ajudem aqui. A fase 1, fase 2, a pré-existência é o que está em redondo aqui, né? O que está em... Esse bloco redondo aqui, não é isso? Uma pré-existência é esse redondo, que era uma capela, né? Que é usado pela... Como esse terreno ele tem 3 ruas que chegam, né? Esse trecho específico da capela ele é bem usado pela comunidade do entorno, assim. E a outra pré-existência é o retângulo à esquerda dele, que era a quadra, sem ser esse, o pretinho. Esse aqui. Não, sim. o pretinho ali da esquerda. Aqui, tá. Esse aí. Da quadra que era uma quadra pré-existente que eles queriam manter, mas queriam tanto ampliar algumas partes do programa, quanto melhorar algumas coisas de acabamento e tal. Então a gente envelopou ele tanto na base, para ampliar a base dele, né? Então a gente criou alguns programas aí, ambientes complementares nesse entorno do perímetro do térreo, e fez um envelope nele também para melhorar a proteção, enfim. E a capela a gente não podia mexer, não deixar. É só manter. E aí o projeto foi meio que em torno disso. Diga. Não, aí o projeto foi meio que se desenvolvendo em torno dessas pré-existências, mas também a partir dessa coisa de ser muito longo e de ser uma coisa que ia ser construída em etapas, né? Então a gente pensou num sistema modular aí que pudesse ir crescendo e sendo construído em etapas e avançando e retraindo a depender de cada demanda, e foi um pouco o princípio assim, do projeto, né? É meio que um sistema que vai se adequando às diferentes coisas que vão sendo pedidas dele ao longo da extensão do terreno. Todas as etapas já foram construídas ou ele ainda está em desenvolvimento? Desenvolvimento, no caso do projeto, não, mas... Enfim, como é que está a fase de construção dele? Já está todo concluído? Não, ele foi construído a primeira fase, que era esse primeiro bloco didático, né, do chanfro amarelo ali. Essa ampliação, essa reforma esse aí, que é o primeiro bloco didático, que faz frente para uma das ruas. A reforma da quadra, né? Uma passarela de conexão, uma parte também térrea de essa passarela embaixo. Essa parte amarela, depois dela, que são algumas salas de aula de atividades extracurriculares, também que atendem público externo, enfim, para além da escola. E lá no fim, um bloco no outro sentido, né, que é o bloco do refeitório, que ele ficaria bem no meio do terreno entre as duas partes, né? A fase 2, que aqui é depois desse bloco, e um auditório também, que seria nessa primeira porção do terreno, não foram construídos. A gente chegou a fazer um estudo, não lembro se a gente chegou em que fase, mas a gente soube recentemente que foi licitado e, enfim, outro escritório vai desenvolver o projeto. Aí não sei exatamente o que mudou. Mas eles já limparam o terreno, acho que em breve vai começar a fase 2. Eu sempre acho que projetos de escola são os mais interessantes de fazer, assim. Mas eu trabalhei com escola, então eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho projetos de escola, assim, ainda mais depois que eles estão construídos, assim, super interessantes, que eles ficam vivos, assim, muito vivos por conta das pessoas que os ocupam, né? Então... eu acho, e a solução, né, desse chanfro amarelo, meio que convidando as pessoas para entrarem, muito bela, muito bonita. Eu queria comentar um pouco sobre essa diferença de escala, né, desses projetos que a gente viu e como que as soluções vão sendo dadas. E é interessante essa diversidade mesmo dos projetos, né, das demandas. Além de vocês três, vocês têm uma equipe também que trabalha com vocês trabalham todos no mesmo espaço físico, vocês
já entraram nessa coisa de cada um produz um pouco fora, remoto. Acabou que a gente não perguntou sobre isso lá no começo, mas é um passo para a gente já engatar aqui para uma discussão sobre produção aí. Sobre essa formação com formação, né? Assim, eu acho que vai muito também do que a gente falou lá no começo, de que assim, ao longo do tempo a gente foi passando por várias formações, né? Assim, por exemplo, na época do SESC, éramos 4 sócios, tínhamos uma arquiteta que foi contratada para esse projeto e 3 estagiários, né? Então, assim, era uma equipe aí de 8 pessoas dentro do escritório, né? Assim, a gente tem uma sede, né? Aqui tem 2 salas, onde a gente realmente trabalha lá, né? Assim, época de pandemia a gente conseguiu migrar, cada um tá na sua casa e funcionar o trabalho, mas a gente viu que é importante a gente estar num lugar só, né? Assim, a gente está ali todo mundo junto. Claro, as comunicações a gente consegue fazer, né? Do mesmo jeito que estamos aqui conversando, cada um em um canto, mas no dia a dia, principalmente pela dinâmica de as interferências de projetos ser muito orgânicas, de a gente está passando, olha e comenta, então assim, faz diferença a gente estar todos no mesmo lugar, né? E atualmente somos nós 3 e tem uma estagiária também, a Vitória, né? Então meio que nós 4 a gente pode chamar desse núcleo rígido. Aí, assim, surgiu uma demanda de um projeto, a gente chama uma pessoa, né? Muitas vezes, estagiários ou arquitetos que já passaram, pelo escritório. Ó, não, a gente precisa de uma demanda específica para esse projeto. Aí desenvolve de forma externa, né? Tem outros casos também que a gente acaba fazendo parcerias com outros escritórios. Então, assim, É, atualmente a gente está desenvolvendo um projeto residencial com outro escritório. Então, assim, tem a nossa equipe, tem a equipe deles, que a gente vai se dividindo, né? Então, meio que o nome do escritório se aplica muito a essa dinâmica de trabalho, né? A gente vai construindo essas redes. E uma outra coisa, vocês fizeram, né? A gente falou aqui dos workshops, mas é vontade de vocês continuarem a desenvolver workshops aí para discutir arquitetura localmente e no país também? Acho que sim. Acho que a gente sempre está pensando em possibilidades de alguma forma, fomentar esse tipo de discussão. Às vezes nem é diretamente, hoje em dia, né, promovido pelo escritório, né? Assim como como temos vínculos institucionais também, às vezes a gente faz via a instituição que a gente tá envolvido, né? Mas de alguma forma o escritório acaba sendo esse suporte, essa base aí que é o lugar de onde a gente parte, né? Muitas vezes. Então, você faça alguma coisa lá pelo UFC, o Luiz e a Bianca participam e a gente participa também com eles em outras coisas feitas em outros lugares e a gente faz essa experiência que a gente está tendo na faculdade em Sobral, né? Que a gente vai também junto em alguns momentos. Então, acho que essa ideia de ir complementando a atividade mais de projeto, né, mais tradicional com outro tipo de ações assim que acho que a gente tem essa, inclusive a gente, acho que o fórum foi um pouco isso, mas a gente mantém muito essa postura que é de achar pessoas que têm conversas em comum com a gente para além do nosso lugar, né? Então, às vezes a gente manda um e-mail para um escritório assim, pô, legal o trabalho de vocês e tal, e daí surge um projeto, ou surge participa de um concurso, ou participa, ou chama para um workshop aqui, enfim. E nisso acho que a gente vai estabelecendo essas redes, o Robin, né, do Arquitetos Associados, a Bianca trabalhou lá com eles, e enfim, a gente já foi fazer o workshop lá com eles juntos, ele já veio algumas vezes aqui, vai vir aqui em breve também, então eu acho que isso se mantém e não vejo isso parando, assim, por enquanto. Então, eu até perguntava uma coisa para Bianca, né? Eu imagino que assim, hoje a gente vive num ambiente de rede social muito intenso, né? E aí cada escritório tem uma relação diferente assim com as redes sociais ou com a divulgação do trabalho. Como é que vocês lidam com isso, Bianca? Eu imagino que assim deve ter estudante procurando vocês para saber se vocês têm material para
para pesquisa, ou eventualmente algum material para publicação, ou até mesmo contato com eventuais. Nossa, eu ia falar um negócio muito velho. Internautas, meu Deus, minha idade condenou minha idade, meu Deus, internautas. Como é que você lida com os internautas, Bianca? Nossa. No nosso blog, não, ia comentar que acho que a gente é meio tímido assim nas redes sociais. Acho que a nossa comunicação pelas redes também, de certo modo, é muito com pares, assim. Pelo menos eu tenho essa sensação. Eu lembro muito do Bruno comentando que o nosso marketing mais bem sucedido são alunos e ex-alunos. Assim, muitos projetos chegam para a gente por pessoas que foram alunos de alguma forma, né? Mas eu acho que existe uma comunicação muito massa assim, no escritório, muito potente, que é essa entre pares, tanto entre pessoas formadas, né, arquitetos formados, profissionais, quanto entre estudantes. Então, já teve evento assim de eu estar andando com o Bruno e uma pessoa passar, você é o Bruno? Porque eu fiz um trabalho aqui da sua casa, não sei o que, expus nesse congresso. E eu acho que o Instagram, ao meu ver, funciona muito por essa potência de comunicação entre a gente, assim, enquanto arquitetos e estudantes. Eu acho que há clientes que chegam por esses meios, mas acho também que a rede social também possibilita esse diálogo muito interessante, assim, de projeto entre arquitetos. Os internautas, sabe? Os internautas. Pra fazer a rede mundial de homepage. computadores, os internautas. Lembra aquela música né? do Gil, né? Nossa, tô me sentindo na Lan House. É curioso que sobre esse assunto, assim, a gente já escutou várias opiniões diferentes, daqueles que usam e potencializam e que praticamente fizeram a carreira pelo Instagram, assim, não só pelo Instagram, claro, mas potencializou e levou a carreira até internacional, até para grupos que tem ojeriza, assim, só tá lá porque tem que estar, sabe? E eu acho que a gente tem que, de fato, usar a rede social da forma que é mais atrativa para aquilo que vocês entendem como deve ser, né, a prática de vocês. Acho isso, não ter essa fissura de seguir as modas e tal, eu acho que é uma coisa interessante, até porque tudo pode acabar, né? Alguém chegar e decidir que não vai existir mais uma plataforma, imagine, você gastou toda a sua energia para uma coisa que já não vai existir mais, né? Mas entrando aqui na reta final, esse momento sempre a gente gosta de fazer umas reflexões assim, junto com a nossa audiência e tal. Aí queria passar um pouquinho por cada um de vocês, assim, o que vocês poderiam falar, assim, como não sei se é uma espécie de dica, mas assim, o que vocês falariam para essa geração que está agora ou saindo da faculdade ou acabaram de entrar no mercado de trabalho, né? Que lições aí da trajetória de vocês gostariam de reforçar para que essas pessoas fiquem mais tranquilas, né? Acho que no fim das contas a gente quer ficar mais tranquilo, né? Tá todo mundo apavorado, afoito, querendo resolver a vida num instalo, né? Que dica vocês dariam aí pro pessoal? Eu acho que abrindo uma discussão que está diretamente relacionada com a nossa trajetória, que é a ideia de você criar redes de contato, né? E eu acho que a universidade é um excelente, né, assim, ambiente para construir essas relações, né? Assim, o escritório, como o Bruno comentou, começou com um grupo de colegas, de amigos de faculdade que decidiram estudar temas que sentiam falta, né? Foi a afinidade da faculdade que iniciou a prática de projeto, né? E, de certa forma, através de trabalhos, eu conheci eles, a Bianca, nas relações, né, da faculdade, foi conhecendo a gente e estamos os três aqui, né? Então, outros trabalhos, assim, como a gente comentou, os trabalhos da UFC, né, dos campi da UFC, vieram através de relações com escritórios que tínhamos trabalhados, que precisaram, em determinado momento, né, de equipe, e a gente se juntou a eles para desenvolver. Então, diversas vezes a gente liga para amigos e fala, eu tô com uma dúvida, como é que tu faz isso daqui? E daí a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu vejo muito potencial nessa rede
colaborativa de pessoas que estão ali se formando, né? É natural quando você se forma, quando você sai da universidade, existem diversas lacunas eu diria que é impossível a faculdade preencher todas, né? E eu acho que isso é uma grande, assim, eu escuto muito dos alunos uma queixa, professor, mas a gente não sabe tudo. E a gente aqui com mais de 10 anos de escritório tá longe de saber tudo. Mas quando a gente não sabe, a gente sabe para quem a gente vai ligar. Ah, é uma coisa de estrutura, tem um amigo que entende. É detalhe arquitetônico, tem o outro que sabe, fornecedor. Então, assim, a faculdade, eu não diria a faculdade, mas a arquitetura, ela é fundamentalmente, assim, movida a relações de pessoas, né? Então, assim, cultivem essas relações, mantenham essas relações, porque na hora que você começa a se ajudar, você vai fortalecendo a profissão, você vai crescendo, né? Então, acho que é um caminho interessante. Assim, pelo menos para nós foi um caminho fundamental. Eu sinto-me contemplado pela fala do Luiz, né? Eu acho que é muito, acho que tudo que aconteceu, né, no escritório, as diferentes formações, como a gente está hoje, como a gente provavelmente vai estar daqui a alguns anos, eu acho que tudo vem desse cultivo e de gostar dessas relações, né, de estabelecer relações. Eu acho que às vezes a gente se vê muito como concorrente, né, eu acho que talvez ter essa postura de tentar crescer mais junto, talvez ela tenha mais potencial do que a gente tentar criar caminhos próprios, tentando passar de outras pessoas, né? Eu acho que talvez por aí sejam. E acho que entendendo também a própria ampliação das possibilidades de atuação, né? Acho que o Rafa estava falando assim, dessa pressa, né? Eu quero trabalhar com isso. Eu acho assim, hoje a arquitetura abre um leque tão grande, né, de atuação, assim, o que é a arquitetura é tão amplo hoje em dia, em tanto campo possível de atuação, que eu acho que talvez não ter essa pressa, se permitir descobrir esses campos possíveis e entender que não tem um melhor, um pior, não tem um certo, mas acho que tem talvez maneiras melhores ou piores de lidar com esses campos, né? Mas são muitos caminhos possíveis, acho que talvez se permitir estar aberto a eles fosse algo que eu diria. Mas também não me sinto totalmente à vontade para. Não sei se, não sei se existe uma sequência tão lógica aí na nossa trajetória para a gente estar sugerindo que alguém siga também nesse caminho. Mas estamos aqui, né? Chegamos até aqui. Sim, muito bom. Para a gente finalizar o papo, então, vamos para a nossa rodada de dicas. Vou chamar primeiro o Bruno. Tá com sua dica para gente? Bom, eu vou indicar um autor, já que a gente discutiu, falou muito de América Latina, um autor chileno, que é o Alejandro Zambra. Gosto muito já li acho que quase todos os livros, pelo menos que saíram em português dele. Recentemente, ele ganhou muita repercussão com um poeta chileno, que eu acho um dos melhores livros aí que eu li recentemente. Mas o último dele é literatura infantil, eu estou lendo agora, é sobre a experiência dele tendo filho, e eu estou prestes a ter um primeiro filho. Então eu estou vivendo esse livro de uma forma muito intensa, assim. Então queria recomendar o Alejandro Zambra e através dele que a gente olhe mais para a América Latina. E se cabe, eu queria sugerir também indicar um evento, que é um evento que eu estou fazendo parte da organização, que é o primeiro seminário Arquiteturas Contemporâneas no Brasil, arc.com.br, que eu estou organizando junto com o professor Ricardo Paiva, lá na UFC. Vai ser de 1 a 4 de abril de 2025, e já tem várias atrações aí confirmadas, já está aberto para submissão tanto você pode mandar tanto artigo quanto obras, né? Vai ter mostra de projetos e obras, e além das palestras, né, que vão acontecer. Então queria indicar esse evento, e que quem tiver interesse, tem no Instagram, tem também a página do evento. Qualquer dúvida também pode falar aí com a gente, que
Queria contar com a presença de todo mundo aqui em abril. Luiz, tá com a sua dica? Tô sim, tô sim. Eu também vou indicar um livro, né? Um livro que eu terminei de ler recentemente, que é O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomamis, né? Da Hannah Limuja. Assim, é um livro incrível, assim. Ele mostra diversas perspectivas, né? Assim, de pessoas tão próximas da gente, mas que eu acho que com o tempo a gente foi deixando elas tão afastadas, né? Assim, a gente foi perdendo esse contato, né? Esse conhecimento. E eu acho que é uma imersão interessante sobre uma perspectiva, né, de como os Yanomamis encaram os sonhos, né? As relações dos sonhos. Assim, é bem instigante. Muito bom. Bianca, sua dica? Eu ia indicar um livro, mas vou mudar os planos aqui de última hora. Queria indicar o disco do Celton, Gringo Volume 1, que a gente eu conheci por indicação do Bruno e do Luiz, e aí de vez em quando rola lá no escritório. E aí indico especialmente a primeira música, que é uma versão muito, muito linda de Sangue Latino, cantada com o próprio Ney. E eu queria deixar uma segunda indicação, se puder, que é do jogo que a gente joga sempre, viu? Indicação, assim, real. Chama ArcGesser, que ele mostra pedaços de obras arquitetônicas, e aí você vai tentando, assim, identificar, à medida que você vai passando de fases, e a foto vai ficando mais clara da obra, assim, e aí todo dia é uma obra diferente. E aí é um jeitinho massa, assim, de conhecer um pouco mais de arquitetura. Vamos lá. Rafa, sua dica. Opa, então a minha dica vai ser um seminário que vai acontecer de 20 a 23 de novembro em São Paulo, que é o 4º UB de Favelas, é o Seminário Internacional de Urbanização de Favelas. Eles fizeram esse seminário em 2014, 16 e 18, aí eles pararam e agora voltou, agora em 2024. A submissão dos trabalhos é até 5 de agosto, eu não sei se quem está nos escutando agora poderá submeter trabalhos, mas o seminário vai acontecer e você pode se inscrever e participar deles. Então vão ter várias abordagens sobre a questão habitacional, sobre mapeamentos, planejamento e financiamento, sobre construção, mobilização, sobre meio ambiente, área de risco, sobre regularização fundiária. Então são vários eixos que vão trabalhar aí, que eles chamam de diversas escalas da habitação dessas áreas subnormais, né? Que é a escala da cidade, que eles brincam, a escala da quebrada, do bairro, né? E a escala do barraco, que é a própria casa e construção. Então, para quem se interessa por esse tema de habitação, é um super seminário aí que retoma do dias 20 a 23 de novembro. O site é IV, né? Que é 4 em romanos, ivubfavelas.com.br. Bom, a minha dica vai ser um site no YouTube, um perfil no YouTube, um canal no YouTube. É o canal do jornalista que chama Phil Edwards. O Phil Edwards, ele faz alguns trabalhos para o Vox, que também é um canal, tem vídeos no YouTube, e é o tipo de jornalista que faz investigações, assim, ele vai bem a fundo, faz aquele tipo de reportagem que a gente não costuma ver muito mais, a gente via muito no Fantástico, né? Então o jornalista tinha tempo para pesquisar, fazia quase uma tese sobre um assunto, né? E o Phil Edwards é daqueles caras que fazem esse tipo de reportagem. Vão lá, investigam, contam uma história. E, claro, ele está falando sempre de arquitetura. Ele visitou, tem um vídeo muito legal que ele visitou o edifício da Ceres Johnson e outras coisas que envolvem arquitetura e urbanismo. Então, recomendo, como eu não consigo falar e mostrar aqui na hora, vocês vão ver depois aí direitinho o canal do Phil Edwards no YouTube. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a conversa que a gente teve com o Bruno, com o Luiz e com a Bianca. Pessoal, muito obrigado pelo depoimento de vocês, por participar aqui com a gente, por ajudar a gente a entender um pouco vocês e também a mostrar para a audiência o trabalho de vocês também. Muito obrigado. Sim, a gente que agradece aí assim, o convite do Adilson, do Rafa. Assim, de fato, é muito bom poder estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco, assim, dessa nossa trajetória. E, assim, eu acho que o principal é estar falando de arquitetura, né? Assim, se tem uma coisa que a gente gosta é de se encontrar e estar falando de arquitetura, né? Então, assim, é muito bom. A gente ficou muito feliz quando recebeu o convite de vocês, né? E, assim, foi um papo
incrível. Eu também queria agradecer aí a Dilson, Rafa, o convite. Como a gente tinha falado desde lá do e-mail, né? Assim, a gente é muito fã do podcast, escuta, e, enfim. Foi um grande check aí na nossa lista de desejos ser convidado pro Arquicast. Então, obrigado e bom demais a conversa. Espero que a gente volte em outros momentos. E quando estiverem por aqui, só avisar que a gente se encontra pessoalmente também. A gente prefere esses encontros presenciais. Ai, gente, fico muito grata pela oportunidade, ficamos todos, né? É uma honra, de verdade, a conversa é ótima, é realmente tudo... A gente assiste o podcast e não sabe o que é que rola por trás, assim, né? Mas é realmente muito, muito massa, vocês são pessoas muito legais, isso foi uma felicidade estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado, gente. Rafa, mais um episódio de entrevistas com a galera que a gente gosta muito. Beleza, Bianca, Bruno, assim, pra gente, vocês estão falando aí, eu tô até pensando o que vou falar, mas assim, pra gente é muito importante também ter a oportunidade de conversar com pessoas que estão em outros lugares, vivendo outras realidades, assim, né? Então, pra gente que é uma honra ter vocês aqui, vocês destinaram o tempo de vocês para poder compartilhar um pouquinho das coisas que vocês fazem. Pra gente é sempre bom ampliar esse diálogo e falando com vocês com uma geração aí tão jovem, cheia de vontade, já fazendo muita coisa há muito tempo, assim, é sempre um gás aí pra gente poder continuar o nosso trabalho aqui também, né? Então, muito obrigado aí, Bruno, Bianca, Luiz, por esse tempo aí de vocês. Isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.